A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Hoje recebo o professor Luiz Guilherme. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor Viana, bom dia. Prazer tê-lo aqui na rádio. Eu agradeço, antes de mais nada, pela presença aqui na rádio, por estar contribuindo. Que bom você está aqui, que nós estamos num laboratório, né? Isso. De fertilidade do solo. Perfeito. Inclusive tem aqui o folder NUPSI, tá? Núcleo de Pesquisa em Solos do Semiárido, que da UAST, né? Estamos na Unidade Acadêmica Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bom, professor Luiz Guilherme, que é agrônomo, é isso, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife, mestrado e doutorado em Ciências do Solo. Você pesquisa mais direcionado, você pesquisa mais a de salinidade, não é isso? Perfeito, salinidade do solo, né? Aspectos, monitoramento, né, de atributos do solo, tá? Temos trabalhado muito também com o manejo do solo para potencializar a agricultura de sequeiro, certo. Enfim, de um modo geral, é isso. As suas linhas de pesquisa, tanto mestrado e doutorado, foi nesse sentido? Salinidade, isso mais voltado para a salinidade, tá? Bom, qual a importância, professor, de se avaliar a salinidade? Assim? Muito bom, Viana, você tocar nesse assunto, tá? Durante o meu mestrado eu trabalhei muito mais com a parte de agricultura biossalina, tá certo? Utilizei águas de diferentes valores de condutividade elétrica, né? Diferentes teores salinos, tá? Sobre produção da cebola, efeito disso na produção da cebola. E no doutorado eu trabalhei mais com a parte de levantamento mesmo, diagnóstico da salinização em 4 bacias hidrográficas aqui do estado. Foi a do Moxotó, aqui do Pajeú, Terra Nova e Brígida, tá certo? Então eu trabalhei em áreas, desde áreas com solos bem saudáveis, tá? Até áreas onde o nível de sal é tão alto que já está desertificado, tá certo, Viana? É um deserto salino, tá? Todo branco, com crostas de sais na superfície, aflorando. Então a gente fez esse levantamento nessas 4 bacias hidrográficas para ver a parte de geoquímica também, com quais os principais tipos de sais que predominam aqui no semiárido do nosso estado. E aí rendeu uns frutos bem interessantes aí, tanto no mestrado quanto no doutorado. A salinidade, ela afeta diretamente a fertilidade do solo, né? Sim, afeta porque, no caso, Viana, o excesso de sais aí é o que prejudica, tá? A fertilidade, a gente precisa ter um solo fértil, ele precisaria ter teores adequados de nutrientes nas formas disponíveis, que as plantas possam absorver esses elementos químicos, tá? Os nutrientes são, na verdade, elementos químicos, tá certo, Viana? Elementos químicos que vêm das rochas, tá? Sim. Mas aí, então, imagina que todos os elementos aí, muitos desses elementos são considerados nutrientes para as plantas, tá? E muitos desses elementos químicos, eles estão lá presos na estrutura dos minerais constituintes das rochas, tá? E para tirar ele de lá, tem que ter intemperismo, tá certo? Então o intemperismo vai ocorrer lá, vai quebrando aquela rocha, fragmentando aquela rocha. Chuva, vento, água no estado líquido, né? Diferentes condições de pressão parcial de CO2. Então a gente começa a ter intemperismo, ele vai fragmentando aquela rocha até chegar no solo, tá? Aí no solo a gente tem ali a fração abaixo de 2 milímetros de diâmetro, tá? Que é areia, silto e argila. Então durante esse processo da fragmentação da rocha até chegar no solo, muitos elementos químicos vão sendo liberados no meio, e aí eles podem ser ou removidos por erosão, lixiviação profunda e atingir o lençol freático, né? Pode ser absorvido pelas plantas, pelos macro e micro-organismos existentes ali no solo. Isso numa condição natural, tá? E aí a gente precisa muito desse fenômeno para possibilitar a existência, possibilitar a vida na Terra, tá? Porque é a partir daí que toda a vida começa, tá? Então, praticamente todos os elementos da tabela periódica estão lá constituindo as rochas, e durante o temperismo eles são liberados para serem utilizados pelos organismos, né, superiores e inferiores também, tá bom? Então, assim, a salinidade seria aí quando a gente tem um excesso desses elementos, tá? Aí pode ser numa condição natural, que ocorre em áreas que são muito mais baixas, tá? Posições mais baixas no relevo,
Mas aí o homem tem acentuado muito isso, tá? Por meio, por exemplo, de adição de sais ao solo, como uso de águas de qualidade inferior, tá certo? Uso de águas com altos teores salinos. Esse é a principal causa da degradação dos solos no semiárido brasileiro e talvez no semiárido mundial. Adição excessiva de fertilizantes, manejo inadequado do solo, ausência de drenagem, sistemas de drenagem, então tudo isso vai favorecer o acúmulo de sais em regiões muito mais áridas, tá? Áridas e semiáridas, porque a gente tem um alto índice de evapotranspiração, ou seja, muita evaporação e transpiração, e pouca precipitação, tá certo? Então a gente não tem água suficiente para naturalmente lavar os solos, lixiviar, diluir esse teor de sais. E é um tema muito importante para aqui, para o semiárido, porque aqui na região nossas águas subterrâneas elas são muito salinas, tá? A gente está usando muito essas águas para a agricultura. E se você não tem um monitoramento adequado disso, de quanto está salinizando o solo, você pode vir a desertificar ele e degradar ele, tá bom? Não toda água salina ela vai ser condenada, tá? Mas vai depender muito das características de cada solo, tá certo? A gente tem muitos exemplos aí de insucesso na agricultura. Você veja aí muitos perímetros irrigados do Denox hoje estão salinizados, tá? Muitos lotes a gente vai encontrar isso. Então pense que hoje a gente tem aqui, né, por exemplo, Serra Talhada, uma cidade onde a população cresceu muito nos últimos anos, e o perímetro irrigado está parado lá por falta de água e também muita salinidade ali ocorrendo. Poderíamos estar produzindo alimentos para fornecer para a cidade. Hoje a gente não tem uma produção agrícola muito satisfatória aqui em Serra Talhada, porque nosso perímetro irrigado está desativado e também porque a aptidão agrícola aqui ela não tem muito sucesso por conta que as águas aqui são muito salinas, são impróprias para a agricultura. Então, assim, o pessoal consegue produzir mais forrageiras, que são plantas mais rústicas, mais robustas, tolerantes a sais. E aí a caprino-ovinocultura ela é muito mais efetiva aqui nessa região do que a própria agricultura. A depender do tipo de solo, existem níveis de tolerância diferentes para a salinidade, né? Isso. Porque a gente sabe, assim, tem argila, silt e areia, né? Perfeito. A argila são as partículas menores, exato. A areia são as partículas já maiores e o silt é pelo menos intermediários. E nesses três, eu diria assim, para cada um existe um nível de tolerância diferente em termos de salinidade do solo? Sim, o solo é mais argila. Perfeito, sim. Então, como eu falei, né, a gente não vai condenar toda a água para irrigação, porque a gente precisa saber exatamente as características daquele solo e também da planta, tá? No planejamento agrícola, né? Então, você pode pegar uma água com uma salinidade muito elevada num solo arenoso, talvez isso não seja tão problemático, tá certo? Mas aí a planta ela precisa tolerar esse alto nível de sais que tem nessa água, entendeu? Talvez num solo argiloso isso seja problemático, porque o solo argiloso, siltoso, eles têm uma permeabilidade já inferior, então eles conseguem reter mais sais. Então é muito mais perigoso você irrigar com uma água muito mais salina num solo mais argiloso do que num solo mais arenoso, tá certo? Porque por mais que você irrigue, quando vem a própria chuva, ela faz aquela lavagem, né, a lixiviação natural dos sais. E aí o processo de degradação é muito menos acentuado do que num solo siltoso ou um solo argiloso, tá? Então o que a gente precisa é adequar o uso dessas águas com o tipo de solo e o tipo de planta. Tá? É porque a argila, tem partículas menores, elas são mais coesas e dificulta a permeabilidade, não é isso? Sim, perfeito. Isso. Já a areia já tem como elas são maiores, são mais porosas, tem muito mais vazios, né? Isso. E aí a lixiviação, a drenagem natural desses solos é muito maior do que em solos argilosos e siltosos. Certo. Então por isso que é mais perigoso o uso dessas águas em solos siltosos ou arenosos. Tá? Nós estamos de frente a um perfil, né, professor? Isso aqui, solo. Isso aqui é um solo, é um perfil de solo que a gente chama, tá? O que é um perfil de solo, tá? É exatamente onde a gente tem todo o corpo do solo, vamos dizer assim, né? De onde a gente tem o solo, ele provém de uma rocha, então
desde de onde vem a sua origem, né, sua formação, o temperismo da rocha, até a superfície, tá certo? Então aqui é um solo raso, tá certo? Solos típicos de semiárido, um luvissolo, aqui a gente tem um horizonte B textural, é um solo muito bom para a agricultura, muito rico quimicamente falando, mas é um solo que tem uma limitação física muito grande por ser raso. Aqui a gente já tem fragmento rochoso, tá certo? Então é um solo que tem uma limitação física muito grande por ser raso. Aqui a gente consegue ver algumas raízes ainda, tá? Aqui é o horizonte superficial, muito mais rico em matéria orgânica. Então, olha só, ele só tem essa capacidade aqui de armazenamento de água e para possibilitar crescimento de raízes, tá? Isso limita muito a utilização. Ali é mais rochoso, né? Isso, aqui é mais rochoso, né? Mais pobre em nutrientes, tá certo? Aqui precisa ter intemperismo para ter liberação de nutrientes, de elementos químicos que são essenciais para o crescimento das plantas, tá? E é muito típico isso, tá certo? Solos aqui são bem rasos, alguns são mais profundos também, tá? Mas muito rico em minerais primários. A gente vai encontrar alguns neossolos quartzarênicos, tá? Em Petrolândia, aqui na região, mas eles são muito arenosos, tá certo? Muito arenosos. Essa distinção de cor, né? Aqui tá, essa faixa mais avermelhada, essa aqui já é uma cor... Isso depende do constituinte, tá certo, professor Viana? Aqui a gente vai ver, tem muita influência aqui de matéria orgânica, tá? Uma estrutura já mais granular, tá? Então a gente já começa a entrar aqui no horizonte B, que a gente chama aqui de um B textural, tá certo? É um horizonte já mais argiloso, tá? Essa cor vermelha tá muito característica da argila, né? Da argila rica em ferro, tá certo? Sim. E aí aqui a gente já começa a entrar num CR, tá? CR é o horizonte intermediário entre o solo e a rocha, tá? A grosso modo. Aqui a gente vai ver muito fragmento de rocha semi-temperizada, tá? E provavelmente depois, logo abaixo, estava a rocha mesmo, matriz, que provavelmente dá origem a esse solo. Tá? E a matéria orgânica faz parte do solo, né? Ela compõe, né? Porque sim. Muita gente tem a visão de que o solo é só areia, só argila. Isso. Inclusive até os espaços vazios, né? A parte do ar também compõe o solo, né? E a matéria orgânica ela é extremamente importante, tá? Porque ela é aqui nesse horizonte superficial que a gente vai ter maior aporte de matéria orgânica, porque tem muita queda de folhas, né? Então a gente vai encontrar matéria orgânica em vários graus de decomposição. Sim. E aí por isso que ele tem essa coloração já mais escura, né? Então a matéria orgânica ela vai decompor, vai liberar também nutrientes, porque a própria matéria orgânica, né, as folhas, eles têm nutrientes, a planta absorve tudo isso do solo, joga para a sua parte aérea, para as raízes, né, esses elementos químicos, e aí através da decomposição eles retornam ao solo, no processo que a gente chama de ciclagem de nutrientes. A matéria orgânica ela melhora muito a estrutura do solo, ela vai agregar essas partículas. A gente pode ver aqui um solo muito bem estruturado, tá certo? Isso é muito bom para não só melhorar a drenagem do excesso de água, mas também a retenção de água dentro dos agregados. E a matéria orgânica, claro, vai melhorar muito a atividade biológica desses solos. Então, a gente vai ver aqui nessa camada, nos horizontes superficiais, uma maior atividade biológica. E aí a gente tem mais vida aqui no solo, tá certo? Na superfície, porque a gente tem mais matéria orgânica. Então, se a gente quer ter solos mais saudáveis, a gente precisa preservar a matéria orgânica do solo, tá certo? Principalmente em regiões que tem muitos solos arenosos, né? Limitação hídrica, a matéria orgânica tem um papel importantíssimo, tá certo? Principalmente físico também, na retenção de umidade do solo e melhoria da estrutura desses solos, tá? Então é muito importante. Bom, e aí a gente começa, assim, com base nesses conhecimentos, a gente começa a fazer uns trabalhos, né? Hoje trabalhei com essa parte no doutorado, fiz um pós-doutorado depois também nessa temática. Hoje o nosso grupo aqui, que é o LUPS, ele trabalha muito, a gente tenta trabalhar tanto com a parte de agricultura biossalina, manejo de solos, né? Atenuação do estresse salino em culturas, como também manejo de solo para fortalecer a agricultura de sequeiro, tá certo? Promover a agricultura de sequeiro na região, tá? Então você vê ali aquilo ali é a nossa logomarca, né? A gente vê um solo seco, tá?
típico aqui do sertão, né, rachado no período seco. E a gente tem ali o trado, que é uma ferramenta emblemática do pesquisador de solos, tá? Né? A gente tem um trado aqui, tá certo? Ele é a ferramenta que a gente usa para coletar solos. Sim. Então é uma ferramenta muito emblemática do pesquisador da ciência do solo. E um mandacaru verdinho ali, tá? Mostrando que é possível a Sim. gente, diante de uma condição de solo muito seco, ter vida, né? Representando a vida, tá? O verde ali, o mandacaru verde diante de um solo bem seco, Sim. tá? Resiliência, vida, isso aí. Bom, muito bom bate-papo com o professor Luiz Guilherme. Parabéns pelo todo o seu trabalho, toda a sua contribuição para a ciência, professor. Agradecer aí pelo espaço, tá? Bom, só deixar registrada a data, né? Hoje é 4 de dezembro de 2024, amanhã é Dia Mundial do Solo, né, professor? Perfeito. Vamos fazer um outro vídeo, tá? Onde vamos destacar essa importância do solo, tá? E apresentar aqui alguns livros, tá? Que são interessantes. Isso. Né? Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns livros, tá? Para pessoal. Temos aqui livros de conservação do solo e da água, tá certo? Do Proust, que é um exemplar muito consagrado já na literatura. Aqui do Fábio e do Caetano também, práticas de conservação do solo e da água, muito bom. Tem umas práticas aqui mecânicas, né, para uso, práticas simples e que vão dar uma resposta muito boa para nossos agricultores, tá? Bom, aqui, esse aqui eu trouxe esse livro aqui, Fertilidade do Solo e Manejo de Nutrientes. Esse aqui era o meu ídolo, tá? Na graduação, o Bernardo Van Rij. E na minha graduação eu estudei muito, eu acho que contribuiu muito para a minha formação. Ele hoje não está mais entre nós, tá certo? Mas tive a oportunidade de tirar uma foto com ele ainda em um congresso. Então, por isso, em homenagem, eu trouxe esse livro para o Bernardo Van Rij. E aí, para quem quer aprofundar um pouco mais na química e mineralogia do solo, esses dois exemplares aqui. Aqui aplicações, né? Isso, aplicações e aqui são os conceitos básicos. Isso. É da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Um livro muito amplo, vários capítulos aqui abordando diversas temáticas dentro da química e mineralogia do solo, onde vários autores abordam aí um capítulo, compilando várias áreas temáticas da ciência do solo. Tá bom, Viana? Mas agradeço aí o convite para participar aqui dessa conversa, falar um pouco dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Muito, muito prazeroso falar do que a gente trabalha. Hoje o nosso grupo tem atuado muito aqui na formação de alunos de iniciação científica, mestrado. Estamos orientando também alguns alunos de doutorado, pós-doutorandos também. Temos trabalhos aqui sendo desenvolvidos em Brejinho, tá certo? Áreas experimentais em Brejinho, Parnamirim, Mirandiba, aqui em Serra Talhada também. E aí a gente tem, na medida do possível, atuado ao longo do PAGEU, tá certo? Legal. Pronto, amanhã, dia 5 de dezembro, Dia Mundial do Solo, né? Foi instituído em 2013, tá? Foi em homenagem ao rei da Tailândia, né? Porque ele se dedicou em promover a ciência do solo, né? Isso. Tá? Enfatizando a conservação do solo, Perfeito. Uma questão ambiental. E aqui temos aqui uma lista com alguns pontos que a gente pode citar como importância do solo, né? Perfeito. As razões para cuidar dos nossos solos, que é a base para a produção de alimentos, são essenciais para a segurança alimentar, né, professor? Isso. Nossas roupas são produzidas no solo, o solo hospeda 25% da biodiversidade do planeta, os solos armazenam e filtram a água, né? É isso? Exato. As maiores reservas de carbono encontram-se nos oceanos, no entanto, nos ecossistemas terrestres, o maior reservatório de carbono está no solo, tá? Isso. E os solos são uma fonte de nutrientes para a essência da vida. Isso. O solo ele armazena até, em média, 4 vezes mais carbono do que a própria cobertura vegetal que está acima dele, para você ter uma ideia. Caramba. Então ele tem um efeito muito grande, uma importância muito grande no contexto desse cenário que a gente está vivendo de mudanças climáticas, tá? Muito importante isso. E aí, o que a gente tem feito com os nossos solos aí? Os dados da FAO apontam que 33% dos solos, né, a nível global, estão degradados já, tá? Aqui no nosso Nordeste, as estimativas indicam que 20% dos nossos perímetros irrigados estão salinizados. E a perspectiva é de aumento, tá? Que isso atinge até 50%.
Então, se a gente pensa que nós temos um cenário crescente de população, nós estamos degradando nossas áreas agricultáveis, isso é preocupante, tá certo? Com certeza. Bom, é só agradecer ao professor Luiz Guilherme pela participação mais uma vez, parabenizar por todo o seu trabalho e sua dedicação. E é isso. Quer deixar uma palavra final, professor? Tá certo, Viana. Só agradecer, parabenizar pelo trabalho que você tem feito. Tenho assistido, virei fã da Rádio Arte, tenho assistido os vídeos, coloquei isso na minha rotina. E a gente ainda tem muito que pesquisar em termos de solos, tá, Viana? Tanto para fins agronômicos quanto para fins ambientais. Hoje até se tem tinta de solo, para você ter uma ideia, tá? O que nós precisamos fazer e descobrir é métodos mais sustentáveis de trabalhar o solo, tá? Precisamos também pôr isso em prática, levar essas informações para os agricultores. Mas ainda há muito que se descobrir, principalmente falando em termos de semiárido, tá? E para encerrar um pouco isso aqui, tá? Queria fechar aqui com uma frase do Leonardo da Vinci. Ele fala que nós sabemos muito mais sobre o movimento dos corpos celestes do que sobre o nosso solo, que está sobre nossos pés. E isso é bem verdade, tá certo? Você sabe muito mais sobre as estrelas, os movimentos celestes, do que ainda os nossos solos. Ainda tem muito que se descobrir, tá? Sobre os solos, um mundo de informações aí, tá bom? A gente tem que despertar nas crianças essa curiosidade, porque geralmente as crianças têm mais curiosidade pelas estrelas, pelos planetas, né? Do que verdade. Tem que fazer de uma forma que elas despertem essa curiosidade. Isso. Né? E culturalmente, né, se cresceu criando aquela ideia de que o solo é algo sujo, né? Sim. Então tira a mão da terra, né? Isso. E aí a gente precisa, na verdade, ter esse contato com o solo. Um estudo no Reino Unido, hoje ele concluiu que hoje as crianças, um mundo mais tecnológico que a gente vive, né, de violência, as pessoas vivem mais presas em casa, muito em computador, celular, e estão perdendo o contato com o solo, tá certo? E isso está deixando nossas crianças, nossas gerações futuras mais vulneráveis à doença. E isso faz muito sentido. Nós não precisamos de antibióticos, precisamos de contatos com micro-organismos, com o solo, com a terra. E aí a gente vai adquirindo mais resistência, exato, tá? A essas doenças, essas arboviroses. Enfim, então a gente precisa mudar essa ideia de que o solo é algo sujo e precisamos sim deixar que nossas crianças tenham contato com a terra, porque isso é importante para o nosso organismo. Okay? Vamos cuidar do planeta, da água e do solo, né? Perfeito. Show de bola, muito bom. Bom dia a todos aí e até a próxima. Grande abraço. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.